Vamos agora resolver o rascunho número 82 e neste rascunho vamos resolver o polinómio completo do quarto grau, x à quarta mais x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 3x menos 3. Este polinómio foi resolvido por dois métodos no rascunho 81. O primeiro método foi o método de fatoração em dois polinómios do segundo grau e o segundo método foi pelo método das tentativas Briot-Ruffini. Chegamos à conclusão, nesse rascunho, de que não era possível aplicar o método das tentativas mais o Briot-Ruffini. Isto pelo facto de nenhuma das raízes do quarto grau ser uma raiz inteira. Daí a necessidade de tentarmos arranjar mais um método de cálculo, neste caso um terceiro método denominado método de Ferrari. Aqui está o gráfico que resultou da decomposição do polinómio do quarto grau em dois polinómios do segundo grau, que nós resolvemos. E o nosso polinómio do quarto grau tem então duas raízes reais, raízes iguais a menos 1,73 e mais 1,73, ou seja, mais ou menos raiz quadrada de 3, e, por consequência, devido ao facto de ser um polinómio do quarto grau, as outras duas raízes, não sendo reais, são raízes imaginárias. Em termos gerais, podemos dizer que o método Ferrari consiste em transformar uma equação do quarto grau numa diferença de dois quadrados, cuja solução pode ser obtida através dos métodos de resolução de equações de segundo grau. Isto é, transformamos esta equação numa diferença de dois trinómios quadrados perfeitos e, igualando depois os dois trinómios quadrados perfeitos e extraindo a raiz quadrada, determinamos as quatro soluções do polinómio do quarto grau. Apliquemos então o método Ferrari. Vamos começar por verificar se x à quarta mais x ao cubo menos 2x ao quadrado é um trinómio quadrado perfeito. Para isso extraímos a raiz quadrada ao termo de expoente igual a 4 e extraímos a raiz quadrada ao termo de expoente igual a 2. Obtemos então x ao quadrado e raiz quadrada de 2x. O dobro do produto destes dois fatores dá então 2 raiz quadrada de 2x ao cubo, que é diferente de x ao cubo. Logo, este trinómio não é um trinómio quadrado perfeito. Sabendo então que o quadrado da soma é igual ao quadrado do primeiro termo mais o dobro do produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, e sabendo que A, neste caso, é raiz quadrada de x à quarta, ou seja, x ao quadrado, e que 2AB é igual a x ao cubo, vamos determinar então o nosso B. Para isso, substituímos o A por x ao quadrado, fica então 2x ao quadrado B é igual a x ao cubo, resolvendo em ordem ao B, obtemos então 1 meio de x. Sendo assim, o quadrado da soma de x ao quadrado mais 1 meio de x é um trinómio quadrado perfeito. Ora, 1 meio de x ao quadrado é 1/4 de x ao quadrado. Significa que de menos 2x ao quadrado já utilizamos 1/4 de x ao quadrado, o que vai subjar uma determinada quantidade, kx ao quadrado. Temos então que calcular quanto restou do termo menos 2x ao quadrado depois de utilizarmos 1/4 de x ao quadrado. Esse diferencial fará parte então de um trinómio quadrado perfeito referente ao polinómio do primeiro grau. Sabendo então que o nosso termo é x ao quadrado, e aqui está mal, este expoente não é 3, mas é 2. Sabendo então que o nosso expoente é em x ao quadrado, ou seja, menos 2x ao quadrado, é igual a 1/4 de x ao quadrado, que foi o que nós utilizamos para este trinómio quadrado perfeito, mais kx ao quadrado, resolvendo em ordem a k, obtendo o valor de k igual a menos 9/4. Significa então que a parcela de x ao quadrado que restou depois de utilizarmos 1/4 de x ao quadrado de menos 2x ao quadrado foi menos 9/4 de x ao quadrado. Podemos dizer então que o nosso polinómio do quarto grau, x à quarta mais x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 3x menos 3 é igual a 0, vai ser igual ao quadrado de x ao quadrado mais 1 meio de x menos 9/4 de x ao quadrado, foi quanto restou do termo menos 2x ao quadrado, menos 3x menos 3 igual a 0. Teremos então que ver se
este trinómio será um trinómio quadrado perfeito. Para isso, extraímos a raiz quadrada ao termo em x ao quadrado. A raiz quadrada de 9 quartos de x ao quadrado é 3 meios de x. Extraímos a raiz quadrada do termo de menor grau, neste caso do termo independente de 3, é a raiz quadrada de 3. O dobro do produto do primeiro pelo segundo terá que ser igual a 3x. E verificamos que não é igual a 3x, mas é igual a 3 raiz quadrada de 3x. Significa então que este trinómio não é um trinómio quadrado perfeito. Se quiséssemos utilizar a mesma metodologia que utilizamos para determinar o valor de k aqui no primeiro trinómio quadrado perfeito, utilizaríamos esta equação, 2ab igual a 3x. Só que não é suficiente para calcularmos apenas o valor de b, porque o valor que temos que adicionar algebricamente ao segundo membro, e definimos o segundo membro porquê? Porque depois este trinómio quadrado perfeito passa para o segundo membro e passamos a ter uma igualdade entre dois trinómios quadrados perfeitos, e sendo assim, o valor que temos que adicionar algebricamente ao segundo membro, para que seja também um trinómio quadrado perfeito, terá que ser adicionado ao primeiro membro, isto é, ao primeiro trinómio quadrado perfeito, de modo que ele se mantenha trinómio quadrado perfeito e que tenhamos então na mesma uma igualdade. Passando então este trinómio para o segundo membro, ficamos então com x ao quadrado mais 1 meio de x ao quadrado é igual a, este menos passa a mais, fica 9 quartos de x ao quadrado mais 3x mais 3. Precisamos então de adicionar aqui um determinado valor, v, ao segundo membro, de modo que este trinómio seja um trinómio quadrado perfeito. Simplesmente o valor que nós temos que adicionar aqui, de modo a que se mantenha uma igualdade, deverá ser adicionado ao trinómio quadrado perfeito que está no primeiro membro. Temos então que calcular este valor de v aqui debaixo deste quadrado desta soma, de modo a que possamos calcular o valor que temos que adicionar ao segundo membro. Desenvolvendo então aqui o nosso primeiro membro, temos x ao quadrado mais 1 meio de x mais v ao quadrado, será quadrado do primeiro, mais o dobro do produto do primeiro pelo segundo, ou seja, 2 que multiplica x ao quadrado mais 1 meio de x vezes v, mais o quadrado do segundo. Mantendo aqui na mesma o quadrado do primeiro, de modo a termos o nosso trinómio quadrado perfeito inicial, e desenvolvendo estes dois termos, temos então 2vx ao quadrado mais vx, porque 2 simplifica com 2, mais v ao quadrado. Esta primeira parcela é o que já tínhamos no primeiro membro, isto é, no primeiro trinómio quadrado perfeito. Esta soma destas três parcelas é o que temos que adicionar ao primeiro membro, de modo que o segundo membro seja um trinómio quadrado perfeito e que o primeiro se mantenha trinómio quadrado perfeito. Temos então o nosso trinómio quadrado perfeito inicial é igual a 9 quartos de x ao quadrado mais 3x mais 3, mais o valor que nós temos que acrescentar, de modo a tornarmos este trinómio em trinómio quadrado perfeito, é igual na mesma ao nosso primeiro membro adicionado v, mais o quê? 9 quartos de x ao quadrado mais 3x mais 3, mais as três parcelas que nós verificamos aqui, que temos que adicionar. Desenvolvendo aqui o segundo membro, de modo a termos um trinómio do segundo grau em x, ficamos então com 9 quartos mais 2v de x ao quadrado, mais 3 mais vx, mais 3 mais v ao quadrado. Chegado aqui, temos que calcular o valor de v. Podemos calcular este valor por dois métodos. No primeiro método, vamos basear-nos no desenvolvimento do quadrado da soma. Extraímos a raiz quadrada ao termo de expoente 2 e extraímos a raiz quadrada ao termo independente, dado que não depende de a, é b ao quadrado, e o dobro do produto destes dois termos terá que ser igual ao termo intermédio. O segundo método será calcular o binómio discriminante desta equação de segundo grau. Sabemos que delta é igual a b2 menos 4ac. Quando delta é igual a 0, significa o quê? Que b2 menos 4ac é igual a 0. Isto é, estamos perante uma equação de segundo grau que tem duas raízes iguais. Ora, quando as duas raízes são iguais, significa que estamos perante um trinómio quadrado perfeito. Vamos então resolver este problema pelos dois métodos. Vamos começar pelo primeiro método. O nosso a vai ser raiz quadrada deste termo de expoente 2. É igual então a raiz quadrada de 9 quartos mais 2v vezes x. O nosso b será a raiz quadrada de 3 mais v ao quadrado.
e o dobro do produto do primeiro pelo segundo terá que ser igual a 3 mais V que multiplica x. Substituindo então o A por este valor e o B por este, igualando a 3 mais Vx, resolvendo e simplificando, chegamos a uma equação do terceiro grau em V. Esta equação resolveremos já em seguida, depois de analisarmos o segundo método, dado que no segundo método teremos que chegar a uma equação exatamente igual. No segundo método, se delta é igual a 0 e delta é igual a B2 menos 4AC, sabendo que A é igual a 9 quartos mais 2V, que é o coeficiente do termo em x ao quadrado, o B é igual a 3 mais V, que é o coeficiente do termo em x, e o termo independente é 3 mais V ao quadrado, substituindo nesta fórmula aqui o B, o A e o C pelos respectivos valores, simplificando, chegaremos também a um polinómio do terceiro grau em V. Para resolvermos este polinómio do terceiro grau, podemos utilizar um dos métodos, neste caso vamos utilizar métodos de tentativas e do Brio-Ruffini. Vamos determinar o nosso k, que é 18 a dividir por 8, ou seja, 3 ao quadrado a dividir por 2 ao quadrado. Tendo em conta que os divisores de 9 é mais ou menos 1, mais ou menos 3, mais ou menos 9, e os divisores de 4 é mais ou menos 1, mais ou menos 2, ou mais ou menos 4, podemos começar por testar um destes divisores. Neste caso, por exemplo, x igual a menos 1. Substituindo então neste polinómio v por menos 1, chegamos a uma igualdade verdadeira 0 igual a 0, o que significa que menos 1 é uma solução deste polinómio. Logo podemos baixar de grau este polinómio, dividindo este polinómio do terceiro grau por um polinómio do primeiro grau. Aplicando aqui a regra de Brio-Ruffini, baixa-se o 8, 8 vezes menos 1 dá menos 8, 8 menos 8 dá 0, 0 vezes menos 1 dá 0, 18 mais 0 dá 18, 18 vezes menos 1 dá menos 18, somando 18 com menos 18 dá 0. O que significa que dividindo o polinómio do terceiro grau pelo polinómio do primeiro grau, vamos obter um polinómio do segundo grau em que A é igual a 8, B é igual a 0 e C é igual a 18. Temos então o nosso polinómio do terceiro grau é igual ao polinómio do primeiro grau vezes o polinómio do segundo grau. Atenção aqui este V mais 1, dado que dividimos o nosso polinómio de partida por um polinómio do primeiro grau do tipo x menos a raiz. Como a raiz é negativa, x menos por menos vai dar mais, daí que apareça v mais 1. Recorrendo à lei do anulamento do produto, para que este produto seja igual a 0, v mais 1 tem que ser igual a 0, ou 8v ao quadrado mais 18 é igual a 0, de onde aqui calculamos v igual a menos 1, ou v igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 9 quartos, ou seja, mais ou menos 3 meios de i. Isto é, este polinómio tem uma raiz real igual a menos 1 e duas raízes imaginárias mais ou menos 3 meios i. Interessa-nos a raiz real, neste caso v igual a menos 1, testando na nossa equação, temos que chegar a uma igualdade, e neste caso chegamos à igualdade x ao quadrado mais 1 meio de x menos 1 tudo ao quadrado, que é exatamente igual a 1 quarto de x ao quadrado mais 2x mais 4. Vamos verificar se isto é um trinômio quadrado perfeito. Extraindo a raiz quadrada a 1 quarto de x ao quadrado é 1 meio de x. Extraindo a raiz quadrada de 4 é 2. O dobro do produto do primeiro pelo segundo tem que dar 2x, e dá exatamente 2x. Substituindo então o nosso v por menos 1, chegamos a esta igualdade de 2 quadrados de soma. Extraindo a raiz quadrada ambos os membros, temos então mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 meio de x menos 1 é igual a mais ou menos 1 meio de x mais 2. Temos aqui 4 combinações possíveis que no fundo vão se transformar em duas apenas. Temos mais o primeiro membro é igual a mais o segundo, mais o primeiro membro é igual a menos o segundo, menos o primeiro membro é igual a mais o segundo e menos o primeiro membro é igual a menos o segundo. Multiplicando estes dois por menos 1, de modo a ficarmos com o primeiro membro positivo, vamos cair exatamente nas duas hipóteses anteriores. Temos então, para a hipótese A, x ao quadrado mais 1 meio de x menos 1 é igual a 1 meio de x mais 2, portanto, mais o primeiro membro mais o segundo. Simplificando esta expressão e resolvendo em ordem a x, obtemos x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 3. Para a opção B, temos então
mais o primeiro membro é igual a menos o primeiro membro, ou seja, menos 1 meio de x menos 2. Simplificando esta expressão e resolvendo em ordem a x, obtemos então as duas raízes imaginárias, menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 3i sobre 2. Em termos gráficos, a resolução desta equação corresponde às abscissas dos pontos de interseção dos respectivos gráficos. 1 meio de x mais 2 ao quadrado é esta parábola verde e x ao quadrado mais 1 meio de x menos 1 ao quadrado é esta curva de quarto grau vermelha. A interseção das duas curvas são estes dois pontos, o ponto B e o ponto C, de abscissas menos 1,73 e 1,73, ou seja, de abscissas mais ou menos raiz quadrada de 3. Para além destas duas raízes reais, esta equação tem duas raízes imaginárias, como nós vimos, iguais a menos 1 mais ou menos raiz de 3i sobre 2. Se extrairmos a raiz quadrada a ambos os membros, estamos perante uma igualdade. O gráfico referente ao primeiro membro, isto é, x ao quadrado mais 1 meio de x menos 1, é esta parábola a roxo, enquanto o gráfico correspondente ao segundo membro, 1 meio de x mais 2, é esta reta crescente que interseta o eixo x no ponto da abscissa igual a menos 4. A interseção dos dois gráficos são os pontos F e G, cujas abscissas são também menos 1,73 e 1,73, ou seja, mais ou menos raiz quadrada de 3. Concluindo, apresentamos neste vídeo mais um método para a resolução de polinómios de quarto grau, neste caso, utilizando o método de Ferrari.